Olá, senhores atletas, eu sou Luiz Horácio, um dos responsáveis pela segunda etapa do Troféu Alagoas de Triatlon e venho trazer as informações técnicas dessa prova que vai encerrar o ano de 2020, o ano esportivo que praticamente não existiu, né? Tivemos lá uma etapa do Oshi Triatlon no começo do ano, em fevereiro. Tivemos uma etapa também, a primeira etapa do Troféu Alagoas de Triatlon em março. E agora vamos encerrar o ano com essa etapa, segunda etapa do Troféu Alagoas de Triatlon em Maceió no dia 20 de dezembro. Eu vou passar aqui todas as informações técnicas a respeito desse evento e esse vídeo ele é obrigatório. Então você que começou a assistir o vídeo agora, saiba que é obrigatório assistir esse vídeo. Informações que estão aqui pode ser que não estejam em outros lugares, porque existe o guia do atleta, que é apresentado aqui nesse vídeo, mas também tem situações que são apresentadas no vídeo que talvez não estejam em papel. Então é importante que os senhores assistam esse vídeo. Pode ser que ele fique um pouco longo, então você procura assistir isso em casa à noite, no horário que você puder, assistir no carro quando estiver no trânsito aí para o seu trabalho, né? Porque ouvindo o áudio você consegue entender bem o vídeo em algum momento aí, mas assista esse vídeo para poder entender tudo a respeito dessa etapa, segunda etapa do Troféu Alagoas de Triatlon do dia 20 de dezembro em Maceió. Apesar da pandemia, nós conseguimos as liberações para fazer esse evento. Tivemos vários cancelamentos ao longo do ano, praticamente todo o nosso calendário ele foi cancelado. Teríamos provas em Salvador, provas em Aracaju, em Natal, em João Pessoa, e infelizmente não foi possível cumprir esse calendário no ano 2020, mas em mais alguns dias, se Deus quiser, antes do Natal, a gente estará apresentando o calendário de 2021, contemplando essas cidades que infelizmente em 2020 não foi possível fazer. Tivemos que cancelar a prova do dia 13 de dezembro em Salvador, infelizmente. O mesmo critério que foi adotado para essa prova de Maceió é o mesmo adotado para a prova de Salvador. Nós só lançamos o evento após o decreto. Então, quando surgiu o decreto de Maceió, liberando o evento até 300 pessoas, nós lançamos as inscrições para esse evento. Ao surgir um decreto em Salvador, liberando eventos para até 100 pessoas, nós colocamos uma única categoria, que seria olímpica, e teríamos a prova em Salvador. E dividiria esse fluxo de pessoas com uma outra etapa do Campeonato Baiano, que seria conduzido pela Federação Baiana e que infelizmente foi cancelado. E tentamos aí, enquanto havia tempo, conseguir essa autorização para fazer o circuito Oshi no dia 13 de dezembro, mas infelizmente não foi possível. E aí nós adiamos essa prova para 2021. Mas pelo menos ainda temos essa prova no dia 20 de dezembro em Maceió. Será praticamente uma das maiores provas já realizada por nós no triatlon, nesses mais de 2 anos que viemos fazendo prova. Então será aí um grande desafio, mas pelo menos estamos em casa, né? Estamos em Maceió, num ambiente que a gente já está acostumado. Vamos dar início aqui às informações técnicas. Mas antes eu vou colocar aqui um recado para os senhores a respeito dos protocolos sanitários. Quem vai falar com vocês, Coronel Marinho, presidente da FETRIAL. Tudo bem, pessoal? Coronel Marinho, presidente da Federação de Triatlon de Alagoas. Vim aqui conversar com vocês um pouco sobre o protocolo de segurança da segunda etapa do Troféu Alagoas de Triatlon. O nosso protocolo vai estar sendo disponível para cada um dos senhores, mas nós gostaríamos de trazer uma mensagem muito especial, né? E para isso eu precisava ter esse olhar direto com cada um de vocês. Vivemos um momento de pandemia e gostaria que nós tivéssemos nessa prova um exemplo de pessoas que seguem todos os protocolos sanitários previstos pelos órgãos de saúde. Assim, para que a gente possa reforçar tudo isso, nós pedimos que você apenas chegue na prova no horário do seu bike check-in. Que você utilize a máscara todo o tempo, naturalmente, com exceção do momento que você estiver disputando a prova. Que, se possível, você não leve nem amigos, nem familiares. E terminando a prova, você não fique
no ambiente da competição, que você possa terminar a sua prova, pegar a sua bicicleta e dirigir-se para a sua residência. Para a gente poder reforçar tudo isso, todas as tendas das nossas assessorias, infelizmente, não estarão dispostas para os senhores. E assim a gente espera que às 14 horas, na solenidade de premiação, nós, acima de tudo, possamos celebrar uma grande vitória do esporte de Alagoas. Uma vitória do triatlon alagoano que deu exemplo, que os seus atletas deram exemplo, que o triatlon deu exemplo de que é possível realizar provas garantindo a segurança de todos. Muito obrigado e nos encontramos dia 20. Esses são os nossos apoiadores, a Expedito Pizzaria, o SESI, a Fixa, a Meyer, a Cinemática, do R Cervejaria, o TEL, fabricante de uniformes de triatlon, Lemix Concreto, Foco Radical, que é a nossa equipe de fotografia das provas aqui em Maceió, tanto do Circuito Oshi quanto das provas da FETRIAL. Nossa fotografia oficial, as fotos oficiais da prova estão em focoradical.com.br. E a MyLapse, que é a nossa cronometragem. Os protocolos do Covid, como o próprio Coronel Marinho já avisou, né, aqui no guia técnico tem uma breve passagem a respeito disso, né, não custa nada falar mais um pouco. Então, nosso protocolo foi baseado no guia Triathlon Brasil, de prevenção ao Covid-19 para organizadores de eventos de triatlon, e foi elaborado com base no guia da União Internacional de Triatlon, ITU, e recomendações da Organização Mundial de Saúde. Eu coloquei aqui três itens, né, principais que vai abranger praticamente tudo. É obrigatório o uso de máscara pré e pós-evento. No kit do atleta contém uma máscara descartável para uso no pré-prova, porque ela vai ter que ser descartada, então de repente você usa uma máscara de pano, alguma coisa assim, e você não vai descartar o seu bem. Então nós colocamos no kit uma máscara descartável para uso no pré-prova, e será descartada segundos antes da largada conforme orientação da arbitragem. A máscara pós-prova fica a cargo do próprio atleta. Então na sua sacola de atleta você vai colocar uma máscara, coloca num saquinho, a máscara limpa dentro da sua sacola, para que ao terminar a prova, ao cruzar a linha de chegada, você vá até o bicicletário, pegue a sua sacola, coloque a sua máscara e só permaneça no local, né, pelo tempo que for necessário, com máscara. Nessas informações que eu estou enviando para os senhores, tem anexo alguns documentos. Um deles é o termo de aceite, que os senhores devem levar para a retirada do kit, esse termo impresso e assinado. E nesse termo tem lá: declaro que não irei participar do evento caso esteja sentindo febre, tosse seca, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dificuldades de respirar, dor no peito ou qualquer outro sintoma de Covid-19. A joia para se proteger e proteger as demais pessoas. E o 3, que vai agora abranger todo o protocolo: ler atentamente o protocolo já enviado para todos os atletas, obrigatoriamente concordar com os tais procedimentos. Nessa mensagem que os senhores estão recebendo esse vídeo, também tem novamente esse protocolo, porque tem algumas mudanças ali, principalmente em relação a horários que foram apresentados no primeiro protocolo, e isso foi alterado em relação à prova. Ainda faltava uma reunião com a comissão de arbitragem e alguns detalhes, por isso desconsiderem o primeiro protocolo, só mesmo a questão de horários, mas a prova em si ela segue a mesma. O local da prova, tivemos mais uma mudança, já fizemos provas na Praça Multieventos, já fizemos provas no Memorial Totônio Vilela, e agora nós mudamos um pouquinho mais para frente, no último estacionamento da Pajuçara, e o ponto de referência principal é o Parmegiano Praia. Não confundam o Parmegiano Praia com o Parmegiano que nós temos ali do lado do iate da Pajuçara. É um quiosque, a barraca Parmegiano Praia, praticamente em frente ao Hotel Enseada, lá no final da Pajuçara. Nesse último estacionamento da praia é onde vai ser o nosso bicicletário, a montagem da estrutura e a linha de chegada
ao lado do Parmegiano Praia. Então a nossa programação aqui no sábado, dia 19, a entrega dos kits das 15 às 20 horas com bike check-in. Esse é um dos grandes diferenciais dessa prova, que é o bike check-in um dia antes. Isso faz parte do nosso protocolo de saúde, para evitar aglomeração. Então, o bike check-in ele vai acontecer das 15 às 17 horas para o Olímpico, das 17 às 19 para o Sprint e das 19 às 20 para o Mini Sprint. Ah, Luiz, eu sou do Olímpico, mas eu só vou chegar aí perto de 20 horas. Não tem problema. Aí você faz o seu bike check-in no outro horário, não tem problema. Mas a gente precisa que aqueles atletas que têm condições de obedecer a esse horário, para que a gente possa dividir o fluxo de pessoas fazendo esse bike check-in. Por isso nós dividimos os horários, mas entendemos que tem pessoas vindo de cidades próximas que não conseguem estar aqui nesse horário, né? Então quem puder, siga os horários descritos, quem não puder, vai fazer o bike check-in no horário, né, que for possível, no limite de até 20 horas, né? 20 horas. Atletas de outros estados que vierem para Maceió de madrugada, então eles vão perder esse bike check-in. Então é outra exceção. O atleta que vem de outro estado, que vai chegar de madrugada, ele irá fazer o bike check-in de manhã. Mas isso tem que ser uma exceção mesmo para pouquíssimos atletas, porque eu sei que a maioria vai estar aqui na cidade com antecedência. O Congresso Técnico Online é esse que os senhores já estão assistindo, que no dia 18, sexta-feira, principalmente para quem mora em Maceió, né? Geralmente as pessoas de outros estados acabam chegando só no sábado, mas no dia 18, sexta-feira, nós vamos antecipar a entrega dos kits para quem puder vir retirar na Expedito Pizzaria, né, aqui na Jatiuca, ou então solicitar, né, fazer o pedido de uma pizza no telefone 3337-1500 e receber o kit em casa junto com a sua pizza, ou até mesmo solicitar para a gente somente a entrega do kit por telefone. O custo para a entrega do kit é de R$10, tá joia? E vai pagar diretamente para o motoqueiro. Então vai ligar no telefone 3337-1500, que é o telefone da pizzaria, e vai solicitar o delivery do seu kit para chegar na sua casa, tá bom? E se puder, peça também uma pizza, que não faz mal a ninguém. Para a retirada do kit, é importante que o atleta esteja munido de um documento e principalmente do termo de aceite assinado. Ah, Luiz, eu vou tirar o kit de um amigo meu. Você só pode retirar o kit do seu amigo se trouxer o termo de aceite assinado por ele, e aí nós podemos liberar o kit para você, tá bom? Então, o principal documento para a retirada do kit é o termo de aceite. Ah, Luiz, esqueci de imprimir. E aí a gente vai ter algumas unidades desse termo de aceite impresso para assinar na hora. Mas agiliza muito se você puder trazer o termo de aceite já impresso e assinado. Para retirada do kit, se for o kit delivery, né, tem que entregar esse termo de aceite para o motoqueiro. Pagar a taxa de R$10 e entregar o termo de aceite. Como nós mudamos o local da prova para o último estacionamento da praia, eu sugiro que os senhores que vão para a prova de carro estacionem nesse local, no antigo local da prova, né, que é no Memorial do Teotônio Vilela, nesse estacionamento que está aí na imagem. Estacione o seu carro nesse local. Não adianta ir até o local da prova de carro, porque não tem aonde estacionar. Não tem onde estacionar na frente do local da prova, nem no estacionamento onde vai ser o evento. O local ideal para estacionar é nesse local aí, que está apenas 50, 60 metros do local da prova. Então estaciona nesse local e vai pedalando, andando até o local da prova, que é bem pertinho. Nós vamos fechar a via na frente do local da prova, então se você for de carro até lá, você vai acabar colocando numa rua paralela, na rua de trás, que não é tão seguro. É melhor deixar o carro nesse local na praia. O local da prova, como está nessa imagem, o ponto de referência é o Parmegiano Praia,
e o último estacionamento da orla. Nós ganhamos, de certa forma, com essa mudança, porque nós podemos fechar a via ali na esquina do Dragão e ter a pista inteira para fazer o retorno, as bikes, né, poderem fazer o retorno das voltas, e também não atrapalha o fluxo do trânsito dos carros, porque os carros podem entrar tranquilamente à direita, os carros que vêm da Ponta Verde, e não tem mais nenhum hotel após essa esquina, que era um dos transtornos que a gente tinha com o trânsito. Mês de dezembro, um fluxo de turista muito grande, e os ônibus precisam passar nos hotéis para pegar os turistas, e a gente estava impedindo essa passagem. Então, com o local da prova nesse local, menos problemas também com o trânsito da cidade. O kit do atleta, ele contém um adesivo para o capacete, que deve ser afixado na parte frontal do capacete, uma touca de natação, essa touca é de uso obrigatório, você não pode usar a sua própria touca, a touca do seu patrocinador, da sua academia, tem que utilizar a touca da prova. A medalha finisher, que é entregue após cruzar a linha de chegada, mediante a devolução do chip de cronometragem. Você vai trocar o chip de cronometragem pela medalha, diferentemente do que a gente fazia antes, que era a restituição da bike pelo chip. Agora é o contrário, vamos entregar o chip ao cruzar a linha de chegada em troca da medalha. A pulseira do atleta, que deve ser fixada no braço já na retirada do kit. Então, quem for retirar o kit na sexta-feira, lembre-se que você vai passear no sábado com uma pulseira da prova no braço. O chip de cronometragem, que já vai estar também no seu kit. O adesivo para colocar no canote da bicicleta, ele deve envolver o seu canote e afixar as duas partes do adesivo para trás, para que a gente possa ter uma visualização do número da sua bike quando ela está de lado, e quando está de frente nós temos o número do seu capacete. Além das tatuagens, as regras, né, para você conseguir aplicar essa tatuagem, está escrito no verso da tatuagem. Então você pode aplicar a sua tatuagem no braço ou no antebraço. Geralmente o triatleta não utiliza roupa de manga comprida. Geralmente ele deixa os braços livres. Então, se for uma blusa de manga, coloca no antebraço. Se for uma blusa sem manga, coloca no braço, de forma visível. E o que eu vejo muito acontecer, atletas colocarem o número de ponta cabeça, colocar ao contrário. Ele coloca de uma forma que ele enxerga e acaba ficando com o número errado para que os árbitros fiscais da prova possam observar. Então, cuidado na hora de aplicar a tatuagem para aplicar da maneira correta, e não existe backup dessa tatuagem, né? Se errar, infelizmente, vai ficar sem esse número no braço. Caso utilize manga comprida, pode colocar na panturrilha, mas tem que colocar em algum local visível do corpo. O número de peito que deve ser utilizado somente na parte da corrida, não precisa utilizar esse número no ciclismo. Pessoas que vão pedalar com a camiseta, seja a camiseta da prova ou qualquer outra camiseta, que vai afixar esse número de peito com os alfinetes na camiseta, consequentemente já vai pedalar com o número na camiseta, não tem problema nenhum. Até facilita, porque na hora de correr você não vai fazer nenhuma troca, nem colocar aquele cinto com o número, e você já desce da bike e sai correndo para fazer a parte da corrida com o número. E a vantagem disso é que o número está sempre na parte da frente do corpo. Se você vai utilizar o porta-número, então você coloca esse número somente na corrida e mantenha ele sempre à frente do seu corpo. E não pode ocultar o seu número de peito. Existem atletas que ficam ocultando, dobrando o número de peito na frente do corpo para que os oponentes não vejam. Isso não faz o menor sentido. Eu não sei de onde o triatleta arrumou essa ideia de que o adversário não pode ver o seu próprio número, mas tem atletas que fazem isso. E correr sem o número está sujeito a desclassificação, tá joia? E a camiseta da prova que está no kit não é de uso obrigatório, é um souvenir da prova para você utilizar ou na prova ou depois da prova, né? Para você ir para o shopping com a esposa, para você ir para aquele casamento,
utilizando uma camisa de triatlon. O capacete, que é de uso obrigatório e deve ser utilizado afivelado durante toda a competição. Então verifique como está a situação do seu capacete. O chip de cronometragem, que está dentro da sua sacola, ele tem um número. Nem sempre esse número condiz com o número de peito. Então, no número de peito, vai ter um nomezinho pequeno lá, com o número do seu chip. Então, desconsidere o número do chip caso ele não seja igual ao número de peito. Mas no número de peito vai ter lá um númerozinho, que é o mesmo número que vai estar no seu chip. O número do chip vai estar associado ao seu número de atleta. A perca ou a não devolução desse chip acarreta numa taxa de R$200 para reposição do mesmo. Mais uma vez aqui a programação, no dia 18, sexta-feira, entrega de kits das 18 às 22 horas. Então não adianta querer pegar o kit mais cedo, não adianta querer solicitar por telefone mais cedo, porque vai ser no horário da pizzaria, das 18 às 22 horas, na Expedito Pizzaria, na rua Pretestato Ferreira Machado, 605, na Jatiuca. O telefone 3337-1500, caso queira solicitar a entrega do seu kit na sua casa, de preferência com uma pizza. No dia 19, a entrega dos kits. Não vamos ter entrega dos kits na parte da manhã do sábado, somente nesse horário, das 15 às 20 horas, no Parmegiano Praia, que é o local da prova, na rua Dr. Antônio Gouveia, número 02, na Pajuçara. E vai ser o mesmo horário do bike check-in, das 15 até às 20 horas, conforme a sua categoria. E no domingo, nós vamos ter as largadas da seguinte forma. O olímpico vai utilizar uma touca de cor marrom. O bicicletário ele está liberado o seu acesso das 5 às 5h30 para que você possa colocar a sua sacola do kit, para que você possa colocar a sua garrafinha na bicicleta. Lembrando que não tem hidratação no ciclismo, cada um é responsável por levar sua caramanhola com água ou líquido da sua preferência. E o olímpico pode acessar o bicicletário das 5 às 5h30 da manhã. Já o sprint, ele tem acesso ao bicicletário das 5h30 às 6 horas, tanto o sprint quanto o mini sprint. A execução do hino nacional será às 5h40 e a largada do olímpico masculino às 5h45, sem atrasos, pontualmente 5h45. Largada do olímpico feminino às 5h50. Então, o horário do pessoal do olímpico é mais cedo, de 5 às 5h30 no bicicletário, 5h40 no nacional, 5h45 largada masculino, 5h50 o feminino. O sprint, o bicicletário liberado de 5h30 às 6 horas e no nacional às 5h40, largada do masculino às 6h30, largada do feminino às 6h35 e um pouquinho tempo depois, às 6h45, em largada única, o mini sprint. O bike checkout ele vai estar liberado logo após cruzar a linha de chegada. Cruzou a linha de chegada, você já tem acesso à sua bicicleta, à sua sacola. O seu kit tem uma sacola. Essa sacola é de uso obrigatório na prova. Você vai colocar os seus pertences dentro da sacola, tá certo? Para fazer as suas transições. Quando você chegar de manhã, você vai colocar ali os seus pertences do ciclismo e da corrida junto à sua bicicleta antes de fazer a sua natação. O capacete ele pode ficar fora da sacola, pendurado na parte dianteira da bicicleta, o capacete. A sapatilha ela pode ficar fora da sacola desde que ela esteja fixada nos pedais da bicicleta. Se ela estiver solta, ela tem que ficar dentro da sacola, nunca fora da sacola. E ao fazer a transição, todos os seus pertences precisam estar dentro da sacola. Os árbitros, eles vão estar tirando foto de quem deixou os objetos fora da sacola. A sacola tem o seu número de atleta e você vai receber uma punição
de 5 minutos de acréscimo no seu tempo final da prova. Nós vamos pegar bastante no pé em relação a isso. Qualquer regra, qualquer medida adotada pelo evento, ela serve para todos. Então, a utilização da sacola, ela tem como uma definição principalmente para que não perca objetos. Em muitos eventos acontece, sumiu meu óculos, sumiu não sei o que. Então, a sacola é de uso obrigatório para colocar os seus pertences na T1, na T2, não pode deixar os seus objetos fora da sacola. Todos os objetos na sacola, senão uma puniçãozinha de 5 minutos. Se você cruzar em primeiro na linha de chegada e receber uma punição de 5 minutos, porque não colocou o seu pertence na sacola, infelizmente vai ser uma situação muito chata, mas ela pode acontecer. E nessa sua sacola de transição você coloca também a sua máscara limpa para utilizar ao término da prova. O bicicletário vai estar liberado para o bike checkout logo após cruzar a linha. Cruzou a linha, já pode restituir a sua bike, já pode restituir a sua sacola e pode até mesmo não, essa é a nossa recomendação, que o senhor já pode ir para casa, para o hotel e descansar e acompanhar o resultado da prova no site da Contime. O link eu estou mandando também para vocês nessa mensagem, o link para acompanhar os resultados ao vivo da prova. Então lá no seu hotel ou na sua casa você acompanha o resultado, sendo premiado a 1h da tarde, o senhor precisa estar de volta lá no Parmegiano Praia para a cerimônia de premiação. A intenção disso é que só vá na premiação os atletas que serão premiados, para evitar a aglomeração. A hidratação da prova na T1, na entrada da transição, quando você sai da natação, você tem acesso a um copinho de água. No ciclismo não haverá hidratação, sendo o atleta responsável por levar a sua caramanhola com água ou líquidos da preferência. Na T2, na saída para a corrida, haverá água mineral em copo. A 1 km adiante na corrida também vai ter o posto de hidratação que você pode acessar na ida e na volta. 50 metros após o posto de hidratação, nos dois sentidos você tem uma lixeira no meio da pista. Então só descarte o seu copo na lixeira, no local adequado para descartar o seu copo. Não descartou no momento certo porque ainda estava tomando água, então prossiga com o seu copo na mão e só descarte quando passar novamente na lixeira. Nós vamos ter também nesse posto de hidratação Coca-Cola, isotônico e vamos ter também uma caixa com gelo e espumas para você se refrescar. Caso faça uso da espuma, o atleta costuma pegar aquela espuma encharcada para jogar água fria na cabeça e sai correndo e joga a espuma na rua. Eu aconselho que os senhores sigam com essa espuma na mão. Ao fazer o retorno e passar novamente no posto de hidratação, devolve a espuma. Caso você esteja indo no sentido da linha de chegada, descarte a espuma dentro do local onde descarta também os copos, na mesma lixeira, porque a gente vai lá e recolhe essa espuma para que outros atletas utilizem. Essa espuma ela não é descartável, não pode ser descartada no meio da rua, porque muitas pessoas, principalmente lavadores de carro, pegam essa espuma. No final a gente acaba doando as espumas para eles, mas enquanto a gente está utilizando, a gente não pode perder essas espumas. Elas precisam ser renovadas para utilização durante a prova. Na área de dispersão, após a conclusão da prova, o atleta tem acesso a frutas, hidratação e fisioterapia. O percurso de natação, nós temos aqui algo inédito em relação à natação, que é o percurso do Olímpico com 1.500 metros. Então, no Olímpico, nesse caso, apenas uma volta. São pernas de 500 metros e identificado com as boias dessa mesma cor. Nós vamos ter uma bola gigantesca amarela, bem próximo da praia, que indica o local de saída. Então, os senhores vão seguir em direção à boia vermelha, bem grandona, que vai estar lá na frente, contorná-la com o ombro esquerdo, seguir em direção à outra boia, tem uma outra boia amarelinha de orientação
para seguir o caminho. Essa você pode passar com o ombro direito ou esquerdo, tanto faz, mas a boia vermelha mais adiante, os senhores vão contorná-la com o ombro esquerdo e na saída, na bola amarela, tem que contornar com o ombro direito. Essas informações serão repassadas novamente segundos antes da largada. E o sprint vai fazer um percurso de 750 metros com pernas de 250 metros nas boias amarelas, contornando também com o ombro esquerdo, saindo com o ombro direito na bola amarela. E o mini sprint, iremos colocar na hora ali uma boia a 200 metros da praia, para que esse atleta ele faça um percurso ida e volta nessa boia amarela e se oriente pela bola amarela para a sua saída. O detalhe é que nessa prova nós faremos o percurso no sentido anti-horário, né? Nas provas em Maceió sempre costumamos fazer no sentido horário e essa prova será no sentido anti-horário. É proibido o uso da roupa de borracha. Roupas de tecido para natação ou bermuda de borracha é liberado. A roupa completa de borracha, mesmo que seja aquela somente sem manga, é proibido. Somente a bermuda de borracha. Flutuador, que é essa boiazinha laranja ou amarela, que os atletas costumam utilizar nos treinos em águas abertas, ele pode ser utilizado pelos atletas que têm dificuldade no mar. Isso facilita com que a nossa equipe do mar, né, que estão nos caiaques ali para dar o atendimento, eles possam identificar aqueles atletas que têm mais dificuldade. Quem está com a boiazinha é as pessoas que a equipe aquática vai ter mais atenção. Então, se você tem dificuldade, leve a sua boia para que você tenha mais atenção do pessoal no mar. Pronto, o ciclismo. Eu vou mostrar aqui para os senhores qual é o fluxo de saída do mar, né, em relação ao bicicletário e a saída do bicicletário. Então prestem bastante atenção nesse fluxo de passagem para que vocês não errem o local de acesso de entrada e saída do bicicletário, tá joia? Conforme essa imagem está mostrando aí. O olímpico, no ciclismo, ele fará 4 voltas, o sprint 2 voltas e o mini sprint apenas 1 volta. Cada volta tem 10 km. Então o olímpico é 40 km, o sprint 20, o mini sprint 10 km. O local de retorno é bem próximo à rotatória da Braskem, bem próximo mesmo. A rotatória da Braskem, os senhores vão encontrar o retorno do ciclismo. E o outro retorno que é em frente ao restaurante Dragão, já em frente ao local da prova. Atenção para as regras. O vácuo será permitido somente para atletas do mesmo sexo, sujeito a desclassificação. Meninas não peguem vácuo dos meninos e meninos não peguem vácuo das meninas, porque isso pode acarretar em sua desclassificação. É proibido impedir a passagem do oponente em qualquer situação, sujeito a acréscimo de 5 minutos no tempo final da prova. Se o adversário quiser passar, você é obrigado a manter-se à direita e deixá-lo ultrapassá-lo pela esquerda. O atleta conduzirá a bicicleta até o local indicado pelos staffs no monte e desmonte, sujeito a acréscimo de 5 minutos no tempo final da prova. Você não pode montar na bicicleta antes do tapete, antes de ultrapassar o tapete, e nem pode desmontar da bicicleta na volta após o tapete. Se fizer isso, 5 minutinhos a mais no seu tempo de prova. A circulação no ciclismo sempre à direita, sempre. E a ultrapassagem sempre à esquerda, e utilizar o sinal de alerta de segurança para ultrapassagem, gritando esquerda. Você já vem gritando esquerda para que o atleta à sua frente ele observe que você está vindo em velocidade no lado esquerdo, ok? Então, manter-se sempre à direita. Vamos olhar agora aqui, novamente, como é o fluxo da transição, tá bom? A segunda transição do ciclismo para a corrida, esse aqui é o fluxo. Então prestem bastante atenção, você vai sair para a corrida no mesmo local que você entrou quando saiu da natação e vai ter um caminho que te leva até a pista. Então você entra por um lado e sai pelo outro, sempre, tanto na T1 como na T2, sendo que na T2
esse fluxo inverte para a saída para a corrida. A corrida ela é no sentido horário, prestem muita atenção no sentido da corrida, é no sentido horário. Então você vai correr no lado esquerdo da pista e retornando sempre também novamente pelo lado esquerdo. O senhor vai voltar pelo lado da calçada e vai seguir até a feirinha da Pajuçara pelo centro da pista, tá bom? Isso facilita na questão dos fluxos da prova. Então o sentido da corrida é no sentido horário. O retorno ele é na frente da feirinha da Pajuçara e o posto de hidratação ele está em frente à Balança do Peixe, também em frente ao Hotel Best Western Premier. O atleta do mini sprint ele vai fazer apenas uma volta, ele vai na feirinha, volta e já acessa a linha de chegada. O atleta do sprint ele fará uma segunda volta, são 2 voltas, e nesse retorno ele vai receber uma xuxinha. Essa xuxinha ela tem que ser colocada no braço para identificar que o atleta ele está na segunda volta. E o atleta do Olímpico fará 4 voltas e nesse caso fará a primeira volta sem xuxinha, a segunda volta recebe a primeira xuxinha, ao abrir a terceira volta a segunda xuxinha, e no caso, abrindo a quarta e última volta, ele recebe a terceira xuxinha e ele vai cruzar a linha de chegada com essas 3 xuxinhas que identificam as passagens do atleta pelo retorno em frente à arena. E em frente à feirinha da Pajuçara, o registro é feito pelos árbitros. Então, ao término da prova, os senhores acompanhando os resultados ao vivo no site da Contime, eles são extraoficiais. Ainda precisa o nosso árbitro conferir todos os dados da prancheta para ver se todo mundo fez todas as voltas certinho, se ninguém deixou de colocar os pertences na sacola, se vai ter acréscimo de tempo, para que aí sim a gente possa postar o resultado oficial e às 13 horas a premiação na arena, na Praia da Pajuçara, no Parmegiano Praia. Atenção nessa imagem, que é o fluxo da linha de chegada. Então, quem não está fazendo o retorno vai entrar no estacionamento e vai seguir esse percurso que vai estar sinalizado, contornando a barraca do Parmegiano Praia, para que possa aí cruzar a linha de chegada. Isso é estratégico para que você termine a sua prova de costas para o mar, para que a sua foto na linha de chegada ela tenha o mar de fundo, ok? Então a Foco Radical é quem vai estar fazendo as nossas fotos e provavelmente até no mesmo dia os senhores já vão poder acessar essas fotos no site focoradical.com.br. Atenção aqui para as regras da corrida: proibido correr com dorso nu, tanto no ciclismo quanto na corrida. Se a roupa for com zíper, manter o zíper fechado, sujeito a desclassificação. Já desclassificamos atletas que chegou em primeiro local da prova por estar de dorso nu. Proibido utilizar aparelhos sonoros, fones de ouvido, sujeito a desclassificação. Em hipótese nenhuma o atleta pode utilizar fone de ouvido ou aparelho sonoro, em momento nenhum da prova. Proibido correr com pacer, familiares ou amigos. O atleta deverá sempre correr sozinho, sujeito a desclassificação. Então, se sua esposa quer te acompanhar na corrida, o seu filho, o seu marido, então, infelizmente, durante a prova não pode. Você pode ser desclassificado. Então, você pensa que está ajudando um amigo, não, vou correr com ele. Você está prejudicando a prova do seu colega. Não corra com atletas, com pessoas que não fazem parte do evento. Correr sem o número de peito, sujeito a desclassificação. Também já desclassificamos atletas por não utilizar o número de peito na corrida. Primeiro colocado foi desclassificado. Então prestem bastante atenção nesse item. Não descartar materiais em locais não apropriados. Temos lixeiro 50 metros adiante do posto de hidratação nos 2 sentidos. E leia atentamente o regulamento da prova, que está também nessa mensagem que foi enviada para os senhores. Confira seus dados na lista de inscritos, é muito importante, porque se tiver o sexo errado, a idade errada, isso vai dar confusão na hora da premiação. E fique de olho no Instagram,
Fetrial oficial, caso a gente precise dar mais alguma informação. Tá joia? Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do triatlon e curta o seu momento. Tá joia? Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo final de semana. Um abraço.